Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. E hoje nós vamos falar sobre associação de capacitores. E nós vamos trabalhar com as associações em paralelo, em série e mista. Para começar, nós representamos um capacitor como duas placas paralelas ligadas a um circuito, de tal forma que a gente pode associar vários capacitores em série ou em paralelo. Então, a gente vai começar pela associação em paralelo. No diagrama está representado o capacitor C1, C2 e C3, e eles estão ligados por uma diferença de potencial V. Percebam que cada capacitor está ligado à mesma diferença de potencial, ou seja, as extremidades dos capacitores estão ligadas a uma diferença de potencial V. Cada capacitor vai armazenar uma carga de acordo com a sua capacitância. E a carga é dada por Q1 igual a C1 vezes V, Q2 igual a C2 vezes V e Q3 igual a C3 vezes V. Pela lei de conservação da carga, a quantidade total de carga armazenada nos três capacitores vai ser a soma das cargas Q1, Q2 e Q3. De modo que eu posso escrever que a carga total é igual à capacitância do capacitor C1, do 2 e do 3, vezes a diferença de potencial. Passando a diferença de potencial dividindo, eu vou ter Q sobre diferença de potencial. Isso é igual a uma capacitância equivalente, ou seja, a uma capacitância que contém a carga total dos três capacitores ligados a uma diferença de potencial V. De modo que eu chego que a capacitância equivalente é igual à soma dos capacitores. E eu posso agora desenhar o meu circuito, em vez de ter três capacitores, eu posso desenhar ele com apenas um capacitor equivalente. De modo que, se eu tiver mais do que 3 capacitores, quando eu tiver uma associação de capacitores em paralelo, eu vou ter a soma dos meus capacitores, vai representar um capacitor equivalente. Ok? Já para a associação em série, eu vou ter os capacitores ligados um na extremidade do outro e os dois últimos ligados a uma diferença de potencial. Na figura está representado três capacitores, C1, C2 e C3, ligados a uma diferença de potencial V. Quando a fonte é ligada, eu tenho um acúmulo de carga numa das placas do capacitor C3, essa seria uma carga negativa, tá? Que vai induzir uma carga positiva na outra placa do capacitor. Consecutivamente, a placa do capacitor C2, a placa inferior, vai ficar carregada com a carga negativa e a placa superior com a carga positiva. E a carga do capacitor C1, a placa inferior, com a carga negativa e vai ser induzida uma carga então positiva na placa superior do capacitor C1. Percebam que as únicas quantidades de carga que foi armazenada aqui foi a carga Q1 devido ao potencial que colocou a carga Q negativa no capacitor C3. Se a gente analisar aqui a placa inferior do capacitor C1 e a placa superior do capacitor C2, nós vemos que a somatória das cargas aqui vai se anular. Ok? Então, a carga total é igual em todas as placas, tá? Então, Q é igual a C1 vezes V1 e também é igual a C2 vezes V2 e é igual a C3 vezes V3. Agora, outra relação que a gente pode encontrar aqui é que as diferenças de potenciais em cada um dos capacitores vai ser a soma dessas diferenças de potencial vai ser igual à diferença de potencial total da fonte. Escrevendo aqui quem é a diferença de potencial, eu tenho que a diferença de potencial total é Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3.
Colocando Q em evidência, eu tenho a seguinte expressão. E passando esse Q dividindo, eu tenho que 1 sobre a capacitância equivalente, que é V dividido por Q, isso é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. De modo que, se eu tiver mais do que 3 capacitores, eu tenho aqui que a capacitância equivalente vai ser 1 sobre a capacitância equivalente é igual à soma de 1 sobre as capacitâncias de cada um dos capacitores. E deste modo, eu posso trocar esse circuito com 3 ou mais capacitores por um circuito que tem apenas um capacitor equivalente. Ok? Uma associação em paralelo sempre tende a aumentar a capacitância do seu circuito. Já uma associação em série tende a diminuir a capacitância do seu circuito. Agora, se a gente fizer uma associação mista, ou seja, eu ter uma associação em paralelo e uma associação em série, como mostrada na figura. Então, eu tenho C1 e C2 associados em paralelo, que essa associação está em série com o capacitor C3. Para resolver esse tipo de associação, primeiro nós resolvemos a associação em paralelo, que vai ter uma associação equivalente, que é a soma do capacitor 1, capacitância 1, mais a soma do capacitância 2, e depois resolvo a associação em série da equivalente estrela, que eu estou chamando aqui, né, que é a da associação em paralelo, com o capacitor C3, de modo que a capacitância equivalente do circuito inicial é 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre capacitância estrela, mais 1 sobre capacitância do capacitor 3. Resolvendo algebricamente, tá? Eu posso determinar quem é a capacitância equivalente e ela é igual a, neste caso, para esse tipo de associação, é igual a essa expressão. Agora, se a gente atribuir valores, esse exemplo está no livro de vocês, então vou falar que o C1 tem 12 microfarads, C2 tem 5,30 microfarads e o C3 4,5 microfarads. E eu substituir aqui os valores na minha capacitância equivalente, eu tenho que a capacitância equivalente do circuito é igual a 3,57 microfarads. E essa foi mais uma aula. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.